Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Tiago Nascimento, advogado, e o nosso assunto hoje vai ser como aprender com o testamento dos famosos. Que deram certo, Tiago? Não. Como aprender com o testamento dos famosos que deu errado. Como assim, Tiago? Eu vou aprender com uma coisa que deu errado? É isso mesmo. É por isso que a gente nunca pode dizer, quando a gente fracassa ou não tem êxito em alguma coisa, que a gente fracassou. A gente simplesmente aprendeu uma maneira de não fazer aquela determinada conduta. E é justamente isso que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Então vamos lá, sem maiores delongas. Olha só, é muito comum nós nos depararmos no meio artístico com notícias sobre testamento, inventário de famosos. E é muito comum também esses famosos deixarem briga para os herdeiros. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então vamos dar uma passeada aqui no mundo dos famosos rapidamente para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então vamos passear aqui pelo mundo dos famosos. Gugu Liberato, que faleceu não tem muito tempo, o que ele fez? Deixou o testamento. Como foi o testamento do Gugu? Ele deixou 90% contemplando os filhos, 10% para sua irmã. Mas a suposta companheira do Gugu disse o seguinte: bom, eu estou sendo preterida nesse testamento e eu pretendo então anular a vontade do Gugu. E tem muitos rumores na internet dizendo também que surgiu um possível companheiro do Gugu que estaria também contestando esse testamento. Mas enfim, o que nós vemos aqui é um testamento que, ao invés de contemplar os filhos, resolveu uma pendenga, trouxe uma briga. Um outro famoso que todo mundo conhece aí, Chico Anísio, faleceu em 2012, fez um testamento e nesse testamento ele deixou de fora o famoso seu boneco da escolinha do professor Raimundo. O que o seu boneco fez então? Esse filho do Chico Anísio ele contestou esse testamento e ele conseguiu anular esse testamento finalmente em 2019. Mas a briga não parou por aí. Enquanto essa briga continuava, os bens do Chico Anísio, ou seja, o espólio do Chico Anísio, os bens foram ali produzindo dívidas. E segundo a revista Veja, o patrimônio do Chico Anísio hoje, que era um patrimônio positivo na época em que ele faleceu, hoje é um patrimônio negativo de quase 7 milhões de reais, porque o espólio foi gerando dívidas. Isso desaguou o quê? Mais um processo onde os filhos do Chico Anísio, então, processaram a ex-companheira dele, que era inventariante e administradora dos bens, para ela prestar contas sobre o que aconteceu com esse patrimônio e por que aquela fortuna simplesmente virou pó. Então, assim, é mais uma ação que vai durar anos na justiça, sinceramente. Eu acho muito difícil isso resolver. Vamos então para mais um famoso, Marília Pêra, aquela ex-atriz global. Ela faleceu, deixou o testamento contemplando 75% da sua herança para sua filha e 25% ela contemplou o marido e a sua irmã. Mas o que aconteceu? O marido dela era herdeiro necessário e essa maneira como ela fez essa disposição de última vontade não poderia ter sido feita. Contestaram esse testamento na justiça, mas depois de 4 anos eles fizeram um acordo. E olha só, esse problema só acabou porque eles resolveram fazer um acordo. Por quê? Se não tivesse acordo, essa demanda estaria na justiça e até hoje só Deus sabe quando isso iria terminar. Tem mais um caso aqui, Thiago? Tem, o mais recente de todos, o técnico Zagallo. Faleceu, também deixou testamento e deixou 3 filhos. O que aconteceu? Ele dispôs o seguinte: 62,5% do patrimônio dele ficaria com o filho que cuidou do Zagallo até os últimos dias da vida dele. O restante ficaria para os outros 2 filhos. Só que a gente sabe que quando a gente vai fazer herança, a gente tem que partilhar a legítima de maneira igualitária entre os filhos, e logo eu já vou explicar para vocês o que é legítimo. Como o Zagallo não respeitou a legítima, os filhos entraram na justiça aí contestando essa irregularidade. Ou seja, mais uma briga para durar 5, 10, 15, 20 anos, sei lá quanto tempo vai durar isso, porque a gente sabe, a hora que vai parar na justiça, nossa, é desanimador o cenário. Então, o que nós podemos aprender dessas histórias, desses famosas histórias verídicas? E ó, não vai parar de se repetir isso daí. Por quê? E vocês vão entender também mais ao final desse vídeo. Primeira lição que a gente precisa aprender com o testamento. Testamento não evita o inventário. É muito comum as pessoas chegarem para mim e dizer o seguinte: Thiago, vejo você falar muito sobre planejamento patrimonial da família, mas e o testamento? Também não resolve? Não, muito pelo contrário. Como eu mostrei para vocês aqui, o testamento não resolve o problema do inventário e, além de tudo que ele causa, fomenta brigas.
Segundo aprendizado dessas histórias que eu trouxe para vocês, o inventário tem limites e esses limites, quando ultrapassados, vão fazer o quê? Fomentar brigas entre a família, obviamente. E é aí a história da legítima que eu quero explicar para vocês. O que vem a ser então a legítima? Olha só, 50% de todo o patrimônio da pessoa que vai dispor no seu testamento, ele obrigatoriamente ele tem que ir para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Geralmente esposo, esposa e filhos. Então, 50% desse patrimônio tem que ser distribuído de forma igualitária entre cônjuges e filhos. Como vocês viram com essas histórias que eu contei para vocês, os famosos aí, vocês viram que a legítima não foi respeitada no testamento da Marília Pêra, do técnico Zagallo, e isso, obviamente, vai acontecer o quê? Inclusive do Chico Anísio. Vai acontecer então o quê? Aquele herdeiro que foi preterido, obviamente, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a anulação daquele testamento, vai levar uma briga aí por anos e anos na justiça e o espólio, produzindo dívidas, produzindo passivo. O que é um ativo vai virando um passivo porque o tempo passa e aquilo não se resolve na justiça, que é o que todo mundo sabe. Terceiro ponto que a gente aprende com essas histórias envolvendo o testamento dos famosos: educação patrimonial independe do tamanho do patrimônio da pessoa. Se a pessoa tem um patrimônio pequeno, se a pessoa tem um patrimônio médio ou milionário, bilionário, isso não importa. Essas histórias que eu estou vendo para vocês é o seguinte: são pessoas que faleceram, deixaram patrimônios consideráveis e mesmo assim eles não tinham conhecimento sobre educação patrimonial. Tanto é verdade que buscaram uma ferramenta jurídica totalmente arcaica para resguardar herdeiros ou até mesmo pensando em resguardar a fortuna deles e nada disso aconteceu. A exemplo aí do Chico Anísio, uma briga horrorosa na justiça, patrimônio se deteriorando com dívidas e que os herdeiros receberam no final. Isso aí não acabou até hoje, a gente nem sabe. Então, o que a gente aprende é o seguinte: educação patrimonial depende do quê? De você. Por que de você? De você buscar informações para você aprender a proteger o seu patrimônio de uma maneira que vai resguardar seu legado e principalmente os seus herdeiros com o melhor de tudo, preservando o seu patrimônio e evitando aquele grande problema que a gente está vendo: brigas, desentendimentos e litígios na justiça por anos e anos e anos. Quarto ponto, então, que nós precisamos aprender com esses testamentos dos famosos. Olha só, testamento não é igual aqueles filmes que a gente vê aí de Hollywood. Ou seja, o juiz vai lá, lê e fala assim: bom, fulano deixou uma casa, essa casa vai para o filho A, deixou um apartamento, esse apartamento vai para o filho B, deixou uma fazenda, vai para o filho... Não é nada disso. Testamento é o quê? É um procedimento que precisa ser confirmado em juízo, depois homologado na justiça, para aí sim aquele negócio ser distribuído como fazia vontade o testador. Mas, como a gente viu nessas histórias aqui, todas essas disposições de última vontade acabaram sendo discutidas na justiça e aí veio o pior. Olha só, além da briga, os desentendimentos entre as famílias, todo aquele desgaste, e às vezes uma família chega a se romper em razão dos desentendimentos do próprio testamento, que aquela relação familiar nunca mais vai se recompor novamente. Então, olha só, vai lá, o pai vamos pensar aqui no técnico Zagallo, ele dispôs lá: 62,5% do que é meu vai ficar para o meu filho que cuidou de mim até os últimos momentos da minha vida. Por que ele fez isso? Ele até deixa no testamento dele. Porque ele fala que os outros filhos se afastaram dele, não deram a atenção necessária, ele, na velhice, quem cuidou dele foi o filho que foi mais beneficiado. Enfim, ele justifica as razões dele. Mas nesse caso aí, assim nos outros que eu trouxe para vocês, quando o testamento é contestado, sabe quem vai decidir então como vai ser a última vontade do Zagallo? Vai ser um juiz. Uma pessoa totalmente distante daquela realidade familiar, que não viu como se deu os últimos dias de vida do Zagallo, como se deu a relação com ele entre os filhos, vai ser uma pessoa totalmente desinteressada daquela realidade, que vai dizer como é que vai ter que ser feita aquela disposição de última vontade e até mesmo aquilo lá pode ser até anulado. Então, olha, não tem sentido nenhum a gente, como pai e como mãe, pensar em estipular uma determinada distribuição de patrimônio de uma forma, para no final de tudo os filhos brigarem e vir um juiz, uma pessoa desconhecida que não tem nada com a sua família, não tem interesse nenhum naquele problema ali, dizer como é que vai ter que ficar aquele ato. Mas resumindo tudo isso aqui, o que a gente aprende com essas histórias terríveis dos famosos é que a educação patrimonial precisa atingir um número cada vez maior de pessoas. Vocês querem ter um exemplo
claro disso aqui sabem o perfil de pessoa que tem educação patrimonial desde sempre? Famílias de grandes empresários. Por exemplo, a família do Roberto Marinho. Quando o Roberto Marinho faleceu, ele não deixou inventário. A família ter que sofrer com esse negócio e muito menos testamento. Por quê? Roberto Marinho era empresário e ele já sabia fazer a organização das empresas dele. Com isso vem o quê? A organização do patrimônio nos mesmos moldes. Ou seja, com o falecimento dele, aquele patrimônio é automaticamente distribuído entre os filhos sem ter que passar pelo grande problema do inventário, sem ter que fazer testamento, doação, essas coisas eradas horrorosas que a gente vê que não resolve nada e só causa briga entre as famílias. Então, os empresários, eles já têm essa visão de organização patrimonial e por isso eles não deixam inventários familiares. Eu falei para vocês aqui do Roberto Marinho, mas vamos pensar aqui em outros grandes empresários, como por exemplo Antônio Hermílio de Moraes, Dirce Navarro de Camargo, daquela empresa Camargo e Correia, que foi aí uma empresa que foi devassada naquela operação Lava Jato. Todo o patrimônio ali estava organizado e quando a Dirce Navarro de Camargo faleceu, ela não deixou inventário para as filhas. Aquele grande problema na Lava Jato nem se comunicou ali com o planejamento patrimonial que ela já tinha organizado. Ou seja, esse perfil de pessoas não fica sofrendo com inventário, com testamento, com essas doações convencionais que a gente conhece. Sabe outro tipo de pessoa também que não faz inventário, testamento, essas coisas erradas todas? Políticos. Porque políticos, obviamente, são eles que criam as leis. E eles criam leis, como por exemplo as leis utilizadas pelos empresários, eles já sabem disso. Então não é comum, na verdade a gente nem ouve falar de um político que faleceu e deixou o inventário para a família, porque eles usam a mesma sistemática desses grandes empresários. E é isso que você precisa saber. Essa mesma sistemática dos grandes empresários pode ser usada por você também. Tem muitas pessoas que falam, mas eu preciso ser multimilionário para usar isso. Não tem nada disso. Isso é só uma questão de educação patrimonial. Aliás, quando a gente fala educação no nosso país, nem todos têm acesso a ela. Então, hoje, com a internet cada vez aí disseminando o maior número de informações possíveis, tanto informações ruins quanto boas, para aqueles que querem informações boas, você tem aí um início de uma conversa para você começar a colocar na sua cabeça que a educação patrimonial ela precisa existir no seio de toda a família brasileira, porque a família que tem noção do pesaroso problema do inventário, pesaroso problema que envolve testamento, enfim, essa coisa errada toda que envolve sucessão, tem como resolver através de um planejamento patrimonial adequado. Então, o que nós aprendemos então com a história dos famosos é a falta de educação patrimonial culmina sempre em problemas sucessórios e junto com problemas sucessórios vem discussão entre filhos e às vezes a destruição de uma família. Então é isso que as pessoas precisam ter em mente, educação patrimonial. Então é isso que eu queria passar para vocês sobre o legado negativo desses testamentos deixados pelos famosos. Testamento serve para quê? Ferramenta arcaica e para fomentar brigas. Nada mais que isso. Então, se você achou esse vídeo relevante, não esqueça de dar o like, compartilhar com uma pessoa que você acha que também deve saber dessas informações. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.